A graça e a paz de Cristo a todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para, em comunhão, através deste meio de comunicação, meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos pregar no texto em Atos, capítulo 2, dos versos 34 ao 39. Pedimos que você possa estar se preparando para este momento. Abra a sua Bíblia e breve nós vamos estar aí colocando o texto. Logo após nós vamos fazer uma oração e vamos meditar neste verdadeiro alimento espiritual que é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, nós possamos perseverar no Senhor, aguardar o momento certo de nos reunirmos ali no templo. Acreditamos que está bem próximo e, se assim o Senhor permitir, em breve estaremos novamente juntos, cultuando ao nosso Deus de uma maneira congregacional. Atente então para o texto da palavra do Senhor, que vamos ler, que se encontra em Atos, capítulo 2, do verso 34 ao 39. Atos 2, do 34 ao 39. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos que, através do teu Espírito Santo, tu venha nos iluminar, para que possamos transmiti-la de maneira clara, de maneira que venha, de fato, edificar os nossos corações, para que possamos te adorar assim como convém e que possamos fazer, acima de tudo, a tua santa vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Algumas perguntas quando se trata da reação que se tem diante de uma pregação genuína da palavra de Deus, assim como foi a pregação de Pedro. Diz os historiadores que foi o maior sermão de toda a história, porque se converteram cerca de 3.000 pessoas. E uma das perguntas que vem à nossa mente, diante da reação das pessoas, é: quais são as evidências de uma verdadeira conversão? O que é que identifica, de fato, um verdadeiro convertido? Evidentemente que são muitos sinais, há muitas características, qualidades que podemos observar no verdadeiro crente. Há coisas de foro íntimo, né? Questão de fé, de convicção, do coração, que podemos chamar dos sinais internos. Há outras que são testemunhos das pessoas mais próximas que convivem, que podem identificar mais de perto essas características. Mas há outras que são fundamentais e que são necessárias, que a palavra de Deus deixa bem claro, que nós podemos identificar e que são essenciais para que isso mostre sinais
da verdadeira fé, da verdadeira identidade da igreja, que são de suma importância para a preservação da identidade da nossa igreja, o testemunho da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra como forasteira e peregrina, de um modo que é necessário que se identifique essas características, esses sinais, essas reações de que evidencia uma conversão quando depois de se ouvir a pregação genuína da palavra de Deus. Aqui no texto que nós lemos, que é a pregação de Pedro, como nós estávamos falando, uma das maiores pregações, dos maiores sermões da história, onde se converteram 3.000 pessoas, nós podemos identificar evidências que apontam para uma conversão verdadeira. A primeira que nós podemos observar aqui é a aceitação de Jesus como o Senhor de nossas vidas. Aqui no verso 34, do texto que nós lemos, ele diz assim: porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E o 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Interessante que no verso 34 ele cita o Salmo 110, diz o Senhor ao meu Senhor. Esse salmo é o salmo davídico, salmo de Davi. E lá no original, no Salmo 110, essas duas palavras que são traduzidas por Senhor são palavras diferentes. Quando o primeiro Senhor que aparece, disse o Senhor, é a palavra Yahvé, é o termo que não poderia ser pronunciado referente ao Deus Todo-Poderoso, que se apresentou a Moisés como eu sou, e que o seu nome não poderia ser tomado em vão. Por isso os hebreus tinham muito medo de pronunciar esse nome, e a sua pronúncia se tornou muito difícil, porque eles tiraram as vogais e só deixaram as consoantes. Mas o som, segundo alguns intérpretes, colocaram as vogais, ficou Yahvé. Alguns traduzem para o português em Jeová ou Javé, mas na realidade que a pronúncia correta ninguém sabe. Mas se trata do Senhor, Criador de todas as coisas, que se apresentou aos antigos, especialmente a Moisés, para a libertação do povo de Israel. Disse o Senhor, aí ele continua, ao meu Senhor. Essa outra palavra, Senhor, também se refere a uma divindade, a Deus, mas ela também se aplica a um soberano. É a palavra Adonai, porque os judeus não podiam pronunciar a palavra Yahvé, eles chamavam Deus de Senhor, porque essa palavra Senhor, Adonai, ela era conhecida nos tempos antigos por qualquer soberano, qualquer rei ou qualquer senhor que se apresentasse como alguém com autoridade na antiguidade, mas que ela de uma forma especial ela foi aplicada para Deus. Então Davi, ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Verso 34. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Evidentemente que Davi, ele aqui está citando um salmo profético,
e ele está se referindo a Jesus. Mas na frente nós vamos observar, no verso 36, que ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Essa palavra Senhor do versículo 36 é a mesma palavra Adonai, que no Novo Testamento ela é traduzida para Kyrios. A palavra grega é Kyrios e a palavra hebraica é Adonai, se referindo ao mesmo termo. Então, vamos usar aqui a linguagem nas línguas originais. Disse Yahvé a Kyrios, ao meu Kyrios, que é Jesus. Então, Deus estava se referindo a Jesus. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E Deus cumpriu quando Jesus ressuscitou e foi elevado aos céus e está à direita de Deus. Então Jesus é Senhor. Uma das coisas que identifica o verdadeiro crente é aceitar a Jesus como Senhor. Ele é o Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele expressa o seu amor, expressou o seu amor na cruz, ele é o Salvador. Jesus nos ama, mas ele é o nosso Senhor. Portanto, a pregação do Evangelho tem que enfatizar que nós não devemos não somente aceitar Jesus como Salvador, mas essencialmente aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas. A pregação do Evangelho deve enfatizar o fato de que Jesus é Senhor e que nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas ao nosso Senhor, que é Jesus. Veja aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9, requisito para se aceitar o Evangelho. Romanos 10, 9. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então veja que o requisito é se tu com a boca confessares Jesus como Senhor. Então, uma das evidências e sinais que nós devemos buscar no nosso coração e fortalecer é de que Jesus é Senhor. Ele é o Senhor de nossas vidas. E nós não pertencemos mais a nós mesmos. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 14, versículo de 7 a 9. Romanos capítulo 14, de 7 a 9. Ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Esse Senhor, a palavra é Kyrios, se referindo a Jesus. Se morremos para o Senhor, morremos novamente. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor Jesus. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ele é o nosso Senhor. A Bíblia diz que aqui fala tanto de mortos como de vivos, porque pode se referir aos que morreram, mas que vão ressuscitar, como nós que estamos vivos. E também pode se referir a que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Ele vai dizer mais na frente. E ele, quer aceitem ou não, ele é Senhor. Mas aqueles que o aceitarem como Salvador, essencialmente, devem reconhecê-lo como Senhor.
A, a falta dessa convicção implica muitas vezes uma vida de carnalidade, de banalidade, de um evangelho frio. Quando uma pessoa diz assim: não, eu aceitei a Jesus, mas eu ainda quero deixar algumas coisas. Eu aceitei Jesus, eu sei que Ele me entende, que Ele me ama e Ele vai mudar a minha vida. Não. Evangelho é reconhecer Jesus como Senhor, entregar nossa vida a Ele e viver de modo a buscar e fazer a sua vontade, adorá-lo, reverenciá-lo e viver para Ele, levando uma vida de santidade. O segundo sinal que podemos observar num verdadeiro convertido, ou na sua reação diante de uma pregação genuína, quando Deus de fato age na vida do pecador, é um arrependimento sincero. Veja no texto que nós lemos, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Essa expressão compungiu-se-lhe o coração denota que eles sentiram alguma coisa, de que a pregação da verdade penetrou o seu coração. É como a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra. De modo que aqui a palavra encontrou guarida nos seus corações. E imediatamente eles sentiram a necessidade de um arrependimento. A gente vê aqui a mão de Deus operando na vida do pecador. Até porque aqueles que não têm Cristo, que não foram alcançados ainda pela graça de Deus, estão mortos nos seus delitos e pecados e assim nada podem fazer. O profeta Ezequiel falou que Deus, na sua graça, viria transformar o nosso coração, transformar o coração de pedra, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Porque o coração do homem é duro. Somente Deus pode quebrar através da pregação genuína do Evangelho. Então, uma reação que não pode faltar diante de uma evidência de uma conversão verdadeira é arrependimento. Observe aí no Atos capítulo 3, verso 19. O que é que deve constar na pregação do Evangelho? Os apóstolos pregando diz assim, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então é necessário o arrependimento para o perdão dos pecados. Uma das evidências fundamentais de um verdadeiro convertido é um coração arrependido, sincero, reconhecendo diante de Deus a sua culpa, o seu pecado. E isso é fruto da graça de Deus. Romanos capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, quando a palavra de Deus encontra guarida no nosso coração e reconhecemos que somos pecadores, assim como esse povo reconheceu, isso é evidência de que Deus, de fato, transformou o nosso coração. E é evidência de ser um sinal genuíno de uma conversão verdadeira e que um crente verdadeiro carrega em si. Mas temos também aqui uma terceira característica de um verdadeiro crente ou de uma verdadeira conversão. É a inserção na igreja através do batismo. Ainda do verso 37. E o 38. Ele diz: que faremos? No final do 37. Respondeu-lhe Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira reação após um arrependimento verdadeiro e o reconhecimento de aceitar Jesus como Senhor é o desejo de estar no meio do povo de Deus, de fazer parte da igreja. O batismo é este sacramento que nos identifica como unidos a Cristo. Assim como ele morreu, nós também morremos. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O batismo, além de nos identificar como o símbolo da regeneração, no derramar da água, do lavar regenerador, ele significa também a nossa união com Cristo, a nossa comunhão com Cristo e com seu povo. De modo que um dos sinais e evidência de um verdadeiro crente é que ele está na igreja, é que ele faz parte da igreja visível. E o que o credencia a fazer parte é o batismo. A gente pode ver isso no testemunho da própria igreja aqui de Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Como viviam os verdadeiros convertidos. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E o verso 46 e 47 que eu acho de extrema importância. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o que identificava os verdadeiros crentes aqui era a comunhão, era a vida em comum, era a congregação no templo. De modo, irmãos, que hoje não podemos aceitar de modo nenhum os crentes desigrejados, crentes que dizem que aceitam Jesus como Salvador, mas que não querem estar no meio do povo de Deus, não querem submeter a autoridade da igreja, de modo que a gente vê aqui na Bíblia totalmente diferente. Aqueles que aceitaram a Jesus, eles imediatamente foram convertidos. Jesus, quando mandou fazer discípulos, ele decide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que fazia com que aqueles que se agregavam passassem a ser chamados de discípulos era o batismo. Fazer discípulos de todas as nações batizando. Então aquele que não se agrega à igreja, que não se submete à igreja, que não se torna um membro professo, ele não se identifica como um verdadeiro crente, ele está fora da igreja. Os próprios reformadores, eles afirmavam que fora da igreja não há salvação. Apesar de que quem salva é Cristo, e há alguns que não têm tempo ainda de se batizar, como um ladrão da cruz, ele de fato foi salvo, mas aqueles que têm tempo e que ainda vão conviver aqui entre nós, eles devem, como sinal de uma verdadeira conversão, se agregar à igreja, através de um compromisso sério, através de uma profissão de fé e do batismo, identificando como aquele que de fato aceitou Jesus como Senhor, e de que ele agora faz parte da família de Deus. Diante desta exposição, nós temos 3 perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, qual a visão que o mundo tem hoje da igreja? Como é que o mundo, a sociedade hoje está vendo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? A igreja visível, aqueles que se identificam ou que se
nomeiam evangélicos, tem sido de fato bons sinais, tem visto de fato bom testemunho, eles têm reconhecido que eles vivem de acordo com como viviam aqueles crentes lá da igreja primitiva. Pense nisso. Se necessário, nós precisamos mudar e evidenciar mais esses sinais de um verdadeiro crente. Segunda pergunta: a igreja tem sido luz do mundo e sal da terra? Porque o papel da igreja é ser sal, é preservar a pureza, é tirar a podridão, é purificar. E a igreja tem feito esse papel. A igreja tem sido luz. O papel da luz é afugentar as trevas, é brilhar, é clarear, é mostrar o caminho verdadeiro. Eu acredito que uma coisa depende da outra. Se a igreja não dá o bom testemunho, ela não vai ser sal. Ela precisa mostrar essas características de uma conversão verdadeira, de um compromisso sério com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira e última pergunta: quem é Cristo para você? Ele expressa apenas aquele que trouxe a bondade, que traz a bondade, que está pronto para lhe atender na hora que você precisa, ou para lhe acalmar, ou para lhe acalentar, ou para suprir somente as suas necessidades materiais. Não. Quem é Cristo para você? Espero que Ele seja Senhor da sua vida, que você tenha entregue a sua vida a Ele, para viver para Ele e por Ele, porque para Ele deve ser toda a glória. E Ele está sentado à direita do Pai, quando haverá de descer, quando pôr todos os inimigos por estrado dos seus pés, aí Ele reinará para sempre. E aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador estarão com eles louvando e glorificando o seu nome. É assim que nós devemos olhar para Cristo, não somente como um Salvador. Damos graças porque Ele é o nosso Salvador, mas nós o louvamos porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Façamos uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, damos graças pelo Teu amor, misericórdia, pelo Teu plano maravilhoso que nos deu o Redentor, o nosso Senhor Jesus. Que possamos reconhecê-lo como nosso Salvador, mas que possamos aceitá-lo, submeter a sua autoridade como Senhor de nossas vidas e assim vivermos para Ele, ó Pai. Te agradecemos por tudo, pedimos para a igreja que possam evidenciar sinais de uma verdadeira conversão e assim poder levar aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho a uma conversão verdadeira, a se renderem aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje para todo sempre.